da favela sobre a pessoa. Uma outra questão que eu queria, enfim, um pouco em complemento, é que nós andamos na Rocinha a passear, enfim, começa a ser hoje já quase que um produto turístico também, não é? E há algo que me atraiu muito, que é a ideia de que a favela está muito longe de ser um produto único e unívoco. Quer dizer, há uma enorme diversidade de situações de favela e de diversidades dentro da favela. E, portanto, valeria a pena também considerar isso em termos de investigação e da forma como a favela é tratada nos manuais. Relativamente ao Horácio Quisalante, eu não percebi bem, e pronto, já agora aproveito para fazer a pergunta, que é como é que entra o conceito de hierarquia e a homogeneidade nesse processo, nesse estudo. Porque o que me pareceu é que o conceito-chave aqui é mesmo de fragmentação, não é? Quer dizer, é fragmentos securitários. Um pouco na linha da videovigilância, por exemplo, nas sociedades europeias e nos Estados Unidos, não é? Que vigiam determinadas áreas, o que significa que há outras áreas que não são vigiadas, não é? Portanto, há aqui uma fragmentação do ponto de vista securitário. Portanto, eu gostava de saber como é que entram estes dois conceitos, homogeneidade e hierarquia. A sugestão é para ver uma série de situações e tentar verificar que tipo de modelos de intervenção a propósito da segurança acontecem em várias cidades do mundo e que tipo de resultados é que têm, não é? Para verificar até que ponto é inovadora esta ação no Rio de Janeiro, ou é desajustado, ou será mais ajustado. Eu penso que esta avaliação um pouco relativa, eu acho que poderia ser muito interessante no seu projeto de investigação, que eu gostei muito. Dou-lhes parabéns pela escolha. Bom dia. Eu queria também dirigir uma pergunta ao Horácio, porque na realidade, Horácio, eu não entendi o que você quer dizer com o termo mercadificação. Acho que é uma palavra inventada que eu não conheço. O que ela expressa, o termo? Para uma pessoa que não conhece o Rio de Janeiro, fica difícil saber exatamente qual é o conteúdo desses lugares da metrópole em que o processo de militarização se faz necessário para proteger o processo de acumulação do capital através da venda das mercadorias. Então, qual é o papel desses lugares no processo econômico de produção para exigir proteção nessas áreas e não de outras? Porque aí se você coloca a contradição entre o que deve ser protegido e a lógica da proteção e o que não deve ser protegido. Porque aí ele ficou sem contradição, para entender por quê. Então, o conteúdo do lugar naquela geografia que destrincha a paisagem, que destrincha a paisagem e vê o que ela tem, qual é o conteúdo desses lugares e o sentido deles, para a gente poder entender por que ali e não em outro lugar. Não é? Então, faltou esse lugar, ou como você quer chamar, de fragmentos. Não sei se é bairro ou fragmento, se numa metrópole já está tudo fragmentado mesmo, então o bairro implodiu, não é? Então qual é o sentido deles para a gente poder compor? Bom, isso é a pergunta. A sugestão é que primeiro você faça a pesquisa para depois montar a estruturação dos capítulos, porque é o que a realidade vai te colocar como questão e o que você vai descobrir na realidade que vai te orientar à elaboração da explicação. Então a explicação vem depois, só isso. Para o Rafael, o que me chama a atenção, Gabriel, o que me chamou a atenção foi exatamente aonde você terminou. Porque eu estava aqui, até falei com a Carmen, está faltando um mapa de transporte. Quer dizer, quais são os incentivos que a prefeitura vai criar para esta área, para que ele fique lá? Por exemplo, incentivo, diminuição de imposto, o preço do metro quadrado, e efetivamente, como é que essa cidade se localiza no mapa de transporte, porque a logística requer transporte, circulação e fluxo, não é? Então, talvez entender que esse processo pode vir a ser importante para destrinchar a logística, porque aí ela vai explicar essa área na região metropolitana. Então, ela vai ganhar, no processo de divisão espacial do trabalho, um novo sentido, né? Então, para isso, a gente precisa saber aonde está esse lugar e qual é a relação dele com
no sistema de transporte e com relação às políticas públicas de incentivo para permitir. Então, que tipo de terreno tem lá e que não tem em outro lugar, que localização ele tem privilegiada que não tem em outro lugar. Então, esses mapas fazem falta para a gente entender o que você está falando especificamente. Mas é potente. Eu acho que os dois trabalhos explicam efetivamente a questão da metropolitana. Não que a favela, o primeiro não que a favela não explique, eu achei muito interessante, mas eu peguei só no final, então desculpa. Eu queria também fazer uma sugestão para o Gabriel. Eu achei, Gabriel, que o tema é extremamente interessante, mas que talvez você ainda vá ter um trabalho daqui para frente. Qual é o foco da pesquisa? Uma coisa são os planos de falou pelo menos do discurso da sustentabilidade, que você vai precisar de outros instrumentos conceituais, outras teorias, que é a análise do discurso, que aí pode pela teoria das representações ou por outras teorias, e a questão da vida dos sujeitos lá, que é um outro tipo de aproximação do objeto, que vai exigir também outros tipos de ferramentas metodológicas. Eu acho que está com muita coisa e corre o perigo depois de você mais contextualizar a problemática do que, de fato, analisar. E para a Luana, eu queria deixar uma sugestão, porque, claro, a apresentação é rápida e eu não sei se eu percebi direito, mas como eu já trabalhei com o Plano Nacional do Livro Didático, eu acho que um dos desafios maiores que você vai ter aí é de realmente fazer a análise da relação, mas não deixar de fazer a distinção entre o que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O teu tema, ele pega as coisas e às vezes corre o perigo de haver uma simplificação, ou seja, à medida que está se fazendo uma extensão, se supor que está realizando uma pesquisa. Enfim, mas é um tema de enorme relevância, porque o papel central que o livro didático ocupa na sala de aula no Brasil deve ser sempre objeto da nossa atenção, tanto na direção de melhorar os livros, que foi o tipo de trabalho do qual eu participei, uma parte da minha vida profissional, como de não desejar que o livro tenha esse papel tão, não apenas principal, mas às vezes exclusivo, né, no processo de condução do trabalho dentro da sala de aula. Bom dia. Eu achei os trabalhos extremamente interessantes, mas queria primeiro, com o Horácio, você quando vai pegar essa operação de segurança privada, recupera também o PP e seleciona o Centro, a Lapa, o Aterro, o Flamengo, e quem financia é a FEComércio. Agora, nós já temos essa segurança privada do shopping center, toda feita por privado, então se paga 2 vezes. E queria sentir falta de uma discussão do financiamento. Se a FEComércio, ela existe em função de contribuição de todos os comerciantes, como se dá a seleção desses que os outros que não recebem, se há conflito, porque pareceu algo muito assim linear e tranquilo, e deve ser conflitante também, porque a escolha de determinados setores ou bairros, no caso do centro,
da cidade também, por que não bairros que têm um comércio muito mais intenso, como Madureira, mesmo Copacabana, com contribuição, e por que essa operação por que ela não está presente nesses bairros? Eu acho que caberia uma discussão mais ampla. E para o Alain, da questão, veja só, sem querer defender, longe de defender o livro didático, a ausência da discussão, mas a favela é um tema que ele é discutido não só na geografia, em outras áreas, a partir de generalizações. Então nós não temos uma especificidade de compreender a favela não como um espaço homogêneo, a heterogeneidade, a fragmentação, o que é essa totalidade em favelas que se inscreveriam como as maiores cidades brasileiras, acima de 100 mil habitantes. Temos várias. Então, compreender a favela nessa perspectiva, a ausência de uma cartografia urbana da favela, com a distinção dos diferentes lugares da favela. Então, o Google, hoje nós só temos imagens do Google Earth. Então, essa ausência prejudica demais a abordagem. Se nós pegarmos historicamente a presença da favela, os guias telefônicos do Rio de Janeiro anulavam, não tinha. Como não tinha telefone, também não aparecia, não tinha uma cartografia. Você pega os guias antigos, aquela ausência da favela. Os guias turísticos do Rio não trazem também, só indica o nome, mas não tem arruamento, caminho, beco, não tem nada. E, no entanto, existe uma cartografia da empresa. Eu sempre chamo a atenção porque a cerveja tem em qualquer ponto da favela, o gás chega em qualquer ponto da favela e o cigarro também. Então, onde não entra o Estado, a empresa entra. Então, existe uma cartografia, existem outras formas de representação, agora ela não está disponibilizada para que o livro didático pudesse se apropriar e utilizar. Então, tem que relevar também essa questão, não da só uma vontade de não discutir essa questão da favelização e da favela. Bom, posso começar respondendo? Estou com o microfone aqui. Bom, respondendo as três perguntas, né, José e Ana, agradecer principalmente a pesquisa do professor José Borzacchiello, que vai me ajudar muito a responder as outras duas. Principalmente quando você perguntou do conflito em relação aos bairros, os bairros Copacabana e Madureira são os meus exemplos para mostrar justamente o conflito ao qual os dois outros professores se referiram. Em relação à hierarquia, a gente acredita que há um processo de hierarquização justamente pela definição desses bairros, porque quando eu disse que há um rompimento com a lógica binomial clássica de oposição entre centro e periferia, o bairro do Meyer, né, que na verdade não é todo o bairro, é só no Jardim do Meyer e na Dias da Cruz, talvez não fosse contemplado na Operação Segurança Presente, e sim Copacabana, por ser uma área de comércio fundamental. E aí a homogeneização vem justamente pela implantação dessa operação, que não é discutido quais são as necessidades específicas de cada bairro, mas sim um projeto geral de segurança pública. Então, portanto, a hierarquia e a homogeneização. Quanto à mercadificação do espaço, a gente acredita, na nossa opção teórica ou conceitual, que da natureza do espaço ele ser mercadoria, e que essa lógica só acaba por evidenciar ainda mais ele, por meio da fragmentação e dessas áreas definidas. São realmente localidades que eu falei porque não chegam a ser os bairros inteiros. O Aterro do Flamengo, por exemplo, né, mesmo o Meyer, não é em todo o Meyer que está presente. E as áreas definidas, como o professor José Borzacchiello perguntou, realmente dá a impressão que não são tão comerciais, porque talvez fosse Madureira, né? Um polo varejista e atacadista fundamental aqui na cidade. Talvez sejam áreas um pouco mais turísticas, como o Aterro e a Lagoa, mas também aí Copacabana poderia entrar. E eu estou justamente buscando o conflito nessas questões, né? A apresentação foi breve, de 10 minutos, eu estou começando aí na minha pesquisa,
E aí, respondendo a última questão, da estrutura em capítulos que eu já resolvi apresentar, foi também uma escolha para a apresentação da estrutura aqui do evento em 10 minutos e para a estruturação também da minha pesquisa futuramente. Claro que esses capítulos não estão amarrados, mas é o apontamento que eu estou buscando, porque eu não quero me perder também nas bases e nas sustentações, e sim buscar também os desdobramentos desse processo para a cidade e para os habitantes. Bem, quando eu pensei na paisagem, eu pensei exatamente nesse vínculo com a comunidade, né? Com essa coisa afetiva, essa ligação da comunidade, da sociedade local, né? Sobre a produção social do espaço, né? E, quer dizer, na verdade eu tô iniciando os meus estudos, eu não cheguei, já contatei as pessoas lá. Eu vou tentar montar esse critério. A gente não está ainda quais vão ser os critérios, mas eu vou tentar colocar os critérios locais, quer dizer, da sociedade local, que se diferenciam lá pelos municípios, são 3 municípios que têm diferenças, e tem, né, internamente também de cada município, tem bem bastante diferença. Você tem assentamentos rurais em Trajano de Moraes, você tem áreas de grandes produtores, você tem visões diferentes do que é aquilo lá, entendeu? Então, fazer essa postura vai ser um aprendizado que eu vou tentar fazer com as pessoas. Eu conheço bastante gente lá, trabalhei muito tempo por lá, e a gente vai tentar montar essas unidades de paisagem, utilizando a metodologia, mas muito concentrada na questão florestal, vamos assim dizer, né, na cobertura florestal. Então é isso. Respondendo a pergunta. Bom, queria agradecer as contribuições aí dos colegas, dos professores aí que realmente se atentaram para algumas questões específicas do meu trabalho. Talvez não tenha ficado um pouco claro, assim, mas quando eu falo favela, a favela no livro didático em si, obviamente favela acaba sendo uma representação ali. E até o professor colocou muito bem ali, representação muitas vezes daquilo que é a ausência e a representação de estereótipos, né? Então, assim, claro, a favela, na verdade, não é a favela, são favelas, né? São favelas que são extremamente diversificadas, são espaços extremamente complexos, né? Mas, na verdade, de um processo geral que acontece ali na favela e entre as favelas, né? Eu acho isso interessante, porque as pessoas que vêm de fora, né, tem um turismo, né, que as pessoas fazem na Rocinha, e que as pessoas ficam realmente espantadas ali com a complexidade, que é tudo aquilo ali que é o mundo, que parece que é uma outra cidade. Mas é interessante pensar nas favelas do Rio de Janeiro, na sua totalidade, e comparando essas favelas em si. Vocês tiveram a experiência de ir na Rocinha, mas se vocês forem no Jacarezinho, forem em Manguinhos, forem no Juramento, na Serrinha, vocês vão ver espaços extremamente diferenciados, entre eles e dentro de cada um deles, né? É interessante como dentro das próprias favelas, aquelas favelas que são aquelas mais pobres, umas favelas da Zona Norte, da Zona Oeste da cidade, você vai ver que tem uma desigualdade social interna também muito grande, né? Então, esse é um ponto importante para se destacar. Eu vou destacar isso também, pretendo trabalhar isso na minha pesquisa, né? Enfim, e em relação ao livro didático, né, eu destaco a importância desse material. Eu uso o livro didático por conta de ser um dos realmente poucos recursos, e eu falo isso da realidade que a gente vive no Rio de Janeiro, no Brasil de modo geral, né? Você tem lugares que você só tem o livro. E eu destaco o livro ainda para o aluno, não só para o professor, porque muitas vezes aquele é o único livro que ele tem em casa. O único livro que ele tem em casa, às vezes, é o livro didático. Então, por que isso me chama a atenção? É condenando o livro didático? Não,